Filha de uma das maiores lendas do churrasco no país, Marcos Bassi, ela se viu obrigada a dar continuidade ao legado do pai após a morte dele 12 anos atrás. E ela deu continuidade não só mantendo vivo em alta o restaurante criado por ele, o Templo da Carne Marcos Bassi, como se convertendo ela mesma em uma autoridade em churrasco. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Tatiana Bassi. Este videocast é um oferecimento do Risposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente CRM do Brasil. É utilizado pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Se você precisasse resumir esses 12 anos desde a morte do seu pai, assim, como é que foi a sua vida desses 12 anos? Muita mudança. Mudança em tudo. Mudança nos tempos profissionais, mudança com digital, mudança na minha vida pessoal, responsabilidades que existiam, mas que ainda não tinham aflorado. Uma mudança significativa. Uma responsabilidade muito grande, porque a minha família sou eu, minha mãe e minha irmã, né? A minha irmã não gosta não gosta. Ela não se enxerga trabalhando nem em restaurante, nem com carne, nem falando com as pessoas, né? A minha mãe sempre foi dona de casa, do lar, sempre cuidou das filhas, é aquele patriarcado, né? E eu sempre gostei, eu sempre tive a cerca do meu pai, sempre fui a filhinha do papai, né? Literalmente, sempre tive muito próximo a ele e gosto muito de tudo isso, sempre tive uma veia... Mas passava pela sua cabeça que um dia você viria assumir isso? Muito, passava, sempre, era falado. Tá, então já era uma coisa... E eu relutava muito, porque isso aqui assim, é meio clichê, mas é machista. O que eu vou fazer? Né? Infelizmente, ainda é um ramo... Em 2013, muito mais. Não, 2013, pelo amor de Deus, eu achava que nenhuma mulher fazia churrasco. Graças a Deus, ao longo dos anos, eu descobri que muitas fazem, muito bem feito, e cada vez mais esse ramo está crescendo para as meninas, para as mulheres, e graças a Deus. Mas em 2013 eu achava que não, né? E então eu relutei muito para assumir alguma coisa aqui dentro. Tive até alguns senãos dos meus próprios colaboradores. Até hoje eu tenho, né? Porque cresci junto com eles. Eu tenho um colaborador aqui de 30 anos, que trabalha na casa há 38 anos, imagina. Então não foi fácil. De 12 anos para cá, a gente tem trabalhado muito, se empenhado muito, e crescido muito também. Não vou te dizer que só foram coisas ruins, nada ruim, não foi nada ruim, porque tudo isso foi um crescimento profissional e, mais do que isso, pessoal. Porque eu acho que a gente vem nessa vida para melhorar, né? Eu acho que... Mas eu imagino que, assim, obviamente ninguém estava esperando que essa tragédia com seu pai acontecesse, assim. Quando isso aconteceu, você falou, bom, tem que assumir, ou você pensou, não, sei lá, talvez até... Vamos fechar? Não. Vocês cogitaram? Jamais. Ou você, vamos chamar alguém para tocar isso aqui? Não. A gente fica só como sócios? Como é que foi isso? Não, jamais, jamais. Eu já estava me preparando, né? O meu pai adoeceu com 58 anos. E quando isso aconteceu, literalmente, meu mundo caiu. Caiu. Eu desabei. Eu falei... Eu sei que um dia os nossos pais não são eternos, mas com 58 anos de idade, é um menino, é quase a idade que eu tenho. Eu tô com 51, né? E aí, quando veio esse diagnóstico dessa doença horrorosa, que é o câncer, Deus me livre, câncer de pulmão,
pessoal, não fumem, por favor, porque foi cigarro mesmo, né? Naquela época fumava-se muito. E o câncer de pulmão dele era agressivo. E os médicos disseram, olha, a gente vai tentar dar uma super sobrevida para ele, mas, né? E ele resistiu durante 6 anos. Então, durante esses 6 anos, a gente meio que correu contra o tempo, né? Então, era aquela angústia diária, aquele medo diário de hoje não vai dar, hoje não vai dar. E entre cirurgias e idas e vindas ao hospital, né? Porque a pessoa fica realmente debilitada, você vai percebendo que estão tirando seu chão, mas você tem que ir um passinho a mais, né? Vamos indo, vamos indo. Hoje eu consigo ainda falar sem me emocionar, mas é difícil. E fomos indo, eu, minha mãe, minha irmã, né? As pessoas que trabalham comigo também, né? E eu nunca cogitei em vender, nunca cogitei em passar para outra pessoa, porque isso daqui é um legado que eu tenho um orgulho, eu tenho um apego, assim, que acho que nós vamos passar para as outras pessoas, mas ainda não é hora, né? E eu tenho uma diretoria muito firme comigo, né? As pessoas que o meu pai formou, as pessoas que trabalham diretamente comigo, são pessoas que o meu pai formou e ele confiava muito. Então, jamais eu achei e não acho que a gente vai passar isso para frente, a não ser que venha uma excelente proposta, né? Mas eu vou estar dentro do negócio. Sim. Mas assim, você poderia ser uma gestora, mas você decidiu ir além. Você decidiu também, além do legado de manter o restaurante vivo, e também você virar uma nova autoridade em churrasco. Como é que foi isso? Isso já veio naturalmente ou foi uma coisa também até para provar para todo mundo, olha gente, eu não sou sua filha, mas assim, eu tenho competência e propriedade para falar sobre isso. Sim, ainda hoje, até hoje a gente precisa às vezes dizer, olha, eu não sou só filha do Marcos Bassi. Ainda hoje eu preciso explicar para algumas pessoas que eu sei o que eu estou fazendo. Mas o resultado está aqui, né? O resultado, a hora que você entrou na casa, você viu o lotado que está. Ao longo desses 12 anos, nós criamos, eu e a minha equipe, nós criamos coisas novas que viraram o restaurante, modernizaram o restaurante de uma outra forma, né? A ponto da gente precisar fazer uma dark kitchen fora do restaurante porque não dá conta do delivery. E assim a gente está espalhando o dark kitchen pelo Brasil inteiro, porque as pessoas querem Marcos Bassi, né? Então, a parte digital, a parte do Meet and Grill, que era uma palestra que meu pai dava, e aí eu pus o meu jeitinho, o DNA é dele, mas aí eu pus a minha assinatura, o meu jeitinho, né? É uma coisa que você não pode jamais se apropriar das coisas que a pessoa fazia. Jamais. Meu pai, eu sou eu. Tudo que eu sei, eu aprendi com meu pai. Tudo. Ele foi o meu grande mestre. Ele é meu grande mestre. Até hoje eu visito os livros dele, olho os vídeos dele, até hoje. Mas eu tenho o meu jeito de fazer. Aprendi tudo com ele, mas tem o meu jeito, né? Então, assim, você não se apropria de nada, você não quer ser a pessoa, e isso, ele é insubstituível. Cada um é cada um. Mas o DNA está sempre no mesmo lugar e isso não vai ser mudado. Você falou, as pessoas pedem o Marcos Bassi, mas é a marca, né? Mas eles estão comprando a Tati Bassi, né? Hoje é a Tati Bassi que executa aquilo que ela aprendeu com o Marcos Bassi. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é ser você mesma. Ele sempre dizia, vou me emocionar. Cara, é muito... Quando eu fiz 15 anos, ele falou assim para mim, filha, a verdade é acima de tudo. Seja você mesma, sempre, sempre.
Isso eu carrego para minha vida e eu aprendi tudo com ele, mas com o meu jeito. Sim. Então estou sendo eu mesma, pai. Desculpa. Imagina. Ele falou assim mesmo comigo: filha, seja sempre você mesma, faça do seu jeito. Como é que era na infância esse contato com o churrasco? Às vezes, como é que era essa parte, esses bastidores da família, do churrasco? Enfim, imagino que isso obviamente é uma coisa que fazia parte não só dos negócios, mas também do estilo de vida de vocês, Sim, né? de todo dia. Bom, na minha casa eu não preciso te dizer que tinha uma parte nos fundos que tinha uma churrasqueira, né? E ele levava cortes de carne e fazia um monte de teste, um monte de coisa, e nós participávamos, eu, minha mãe, minha irmã, estávamos sempre acerca dele, sempre. Ele fazia o dele, fazia o churrasco, e era muito comum você ter aquilo. Eu vou te contar uma passagem engraçadíssima. Nós tínhamos uma casa em Maresias, num condomínio, e era meu aniversário. E a praia de Maresias é meio pequena, né? E aí eu costumava caminhar com a minha mãe, com a minha tia, de ponta a ponta. E eu tinha muitos amigos lá. Era meu aniversário e eu encontrava, oi, tudo bom? Vai ter um churrasco lá em casa, passa lá. E aí, tudo bom? Beleza? Vai ter um churrasco hoje à tarde lá em casa, passa lá. Só que eu esqueci que meu pai era o Bassi. Uhum. Então virou um restaurante aquilo. Quantos anos você tinha? Eu ia fazer, acho que 23. Mas entrava gente que eu nunca tinha visto na minha vida dentro do condomínio, que era um amigo que levava o outro, do churrasco da filha do Bassi. Virou um restaurante e meu pai nunca disse não. Ele nunca disse não. Uhum. A gente comprou carne, acho que de Boiçucanga, de Maresias, de tudo quanto foi canto, e ele ficou o dia e a tarde inteira fazendo churrasco para o meu aniversário. Com prazer. E eu junto, servindo, ajudando a servir. Então, quer dizer, churrasco sempre fez parte. E quando ele começou a gravar os vídeos, o que você achava daquilo? Assim, era muito, enfim, até hoje as pessoas comentam disso, assim, aqueles DVDs, como é que você via isso? Você achava estranho? Não, claro que não. Achava, assim, visionário? Muito visionário. O Bassi, para quem não sabe, para quem está chegando agora nesse mundo, né? Porque as pessoas, existe o churrasco antes do Marcos Bassi e depois do Marcos Bassi. Sim. Isso é fato, não sou eu que estou dizendo, né? O Marcos Bassi foi a primeira pessoa no mundo a gravar curso de churrasco. Em DVD, vocês já ouviram falar em DVD, né? Porque hoje em dia as pessoas... Eu vi no museu. Não sabem mais o que é DVD, gente. Foi a primeira pessoa a ensinar. Mas chegou a ter VHS ou não? VHS. Tá. Teve VHS. Aliás, teve mais de uma fita VHS. Sim. Teve mais de uma. E aí passou para o DVD, que aí o DVD foi mais completo, né? Ele passou... Se eu te disser que foram 3 dias somente para fazer todo aquele DVD, eu não lembro se foram 3 ou 2 dias, a madrugada inteira. O restaurante fechou. Ele fez o DVD, ele e o Guga, que era o irmão do Boni, que deu o nome para a Fraldinha, que até esses dias a gente estava comentando sobre isso. Então quem fez o DVD foi o Guga, junto com ele, e uma equipe super reduzida, aqui no restaurante, na churrasqueira que nós tínhamos na frente da casa, porque é onde era a loja. Aí fechava, eles gravaram tudo em 3 dias. E a ideia era fazer os clientes enfim, terem mais intimidade com a churrasqueira? Claro, isso, porque sempre foi assim. O meu pai sempre dizia uma coisa que é real em qualquer mercado. Quando você vai vender alguma coisa, se o seu cliente, qualquer coisa que seja, se o seu cliente não sabe o valor daquilo, porque não conhece toda a preparação dela e não sabe fazer aquilo para poder consumir da forma certa, ele não vai dar valor, ele não vai pagar e você não vai conseguir vender. Sim. Então você precisa aculturar o seu cliente, você precisa ensinar o seu cliente a fazer aquela determinada peça de carne e aí justificar por que custa caro ou não, enfim, né?
tem toda uma história para você entender o que é que você está consumindo, como você vai consumir e por que ela custa tudo aquilo. Então, se você não ensina isso para o cliente, você não vai vender, né? Seja o que for. Então, através do DVD, ele mostrava os passos de todos aqueles cortes que nós vendíamos e fazíamos, né? E vocês viram o impacto disso rapidamente, assim, enfim, tanto da postura dos clientes quanto da saída das peças? A gente primeiramente escutou muito agradecimento. As pessoas agradecem até hoje, aliás, né? Muitos dizem que aprenderam com Marcos Bassi. Aliás, toda essa nova geração, eu tenho orgulho de dizer e sou muito grata de todos dizerem, todos reconhecerem que aprenderam muito com Marcos Bassi. Se não foi tudo, grande parte foi. Netão já me disse isso? Netão maravilhoso. Nossa, o Netão é um profissional e tanto maravilhoso, tem muitíssimo conhecimento também. Já me disse que aprendeu bastante com ele. Então, nós escutamos primeiro os agradecimentos, porque não importa com que carne você vai fazer o churrasco, importa que você faça o churrasco, né? E depois, sim, a gente sentiu a diferença nas vendas daqueles cortes que eram mais difíceis de vender. Como é que foi a sua infância? O que mais você lembra dessa época? A minha infância pequenininha, meu pai, para quem não sabe, era açougueiro mesmo, de carregar o traseiro nas costas, e a gente tinha um açougue, né, aonde ele trabalhava no açougue e ele fazia churrasco para fora. E muitos churrascos para fora eu ia com ele, porque eu gostava, eu precisava ficar com meu pai. Eu não tinha tempo para ficar com meu pai, porque meu pai só trabalhava. Isso em que bairro que vocês cresceram? Onde foi? Eu cresci na Moca. Eu cresci até os meus 10 anos de idade, eu cresci na Moca. E depois eu fui para Vila Mariana. Então, dos 10, não, que 10, bem mais jovem, 8 anos de idade, até os meus 15 anos mais ou menos, 15 anos já era Bassi, o artesão da carne, Central de Carnes Bassi, até os meus 13 anos mais ou menos assim, nós fazíamos churrasco para fora e eu acompanhava. Daí eu carregava espeto, só não carregava faca. Ajudava a carregar... Porque ele não deixava. Ele não deixava. Aposto que você queria. Não, ele não deixava, é perigoso, né? Carregava as carnes, ajudava a organizar. Uma vez eu me lembro, nós tínhamos uma franquia num hotel no Meridian do Rio de Janeiro. E eu lembro que a mão de obra continua difícil, naquela época também era difícil. E não era nada digital, né? Que você fazia o pedido na mesa e já saía na cozinha. Era, você marchava, né? A gente diz, vamos marchar o pedido. Hoje em dia, graças a Deus, é tudo digital, né? Mas naquela época você precisava marchar. E eu tinha 13 anos e meu pai falou, filha, você sabe como é que é, né? Entra o pedido, você canta. Entra o pedido, você canta. Você marcha. Aí você vai pondo enfileiradinho. Eu sei que eu trabalhei marchando o pedido, um catatauzinho desse tamanho, gritando para aquele povo que só era homem, cheio de faca na mão, aquele calor. 13 anos de idade. E curtindo? Amando porque... Gente, olha, o restaurante está lotado e o meu pai ajudando a fatiar, porque a gente serve espeto até hoje, né? O espeto que não é rodízio, o espeto vai e volta só para sua mesa, você compra o espeto, é só seu. E sempre foi assim, lá era igual e meu pai ajudava a fatiar, porque não tinha ido fatiador, não tinha ido cara da retaguarda e o restaurante lotado. E estava eu lá marchando o pedido para ele. Então... Você vê características dele em você? É até piada isso, né? As pessoas costumam me chamar de albace de peruca. Bace de peruca, sempre. Minha mãe diz que eu sou igual, idêntica. E eu acho que eu sou, e eu quero ser. Igual como? O que tem de igual? Acho que a personalidade, a forma com que a gente lida com as coisas, pavio curto. Né? Meu pai, não é que meu pai era pavio curto, não é isso. Meu pai gostava das coisas muito certas, como eu. E aí você acaba, poxa,
vamos parar com essa moleza, né? Vamos arregaçar a manga e vamos para cima, vamos fazer certo. Essa característica é bem dele, sim. E eu adoro. É de esperar que os clientes comparassem, os funcionários. Mas e você? Você fazia essas comparações ou faz as comparações dele no comando daqui e você no comando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu consigo entender. E, aliás, por grande ajuda dele, eu acho que o jeito que eu estou cuidando daqui é uma forma mais profissional. Meu pai só sabia ler e escrever. Meu pai tinha o 4º ano primário e ainda falava errado e escrevia errado. E ele, graças a Deus, teve a oportunidade de me mandar estudar fora. Então ele falava assim para mim: filha, estuda o quanto você puder, para que um dia você assuma tudo isso e consiga fazer que as coisas sejam melhores. E eu levei isso a fundo e realmente ele tinha razão. A gente consegue enxergar outras coisas que não só o manual, né? Não só trabalhar com as mãos, né? Trabalhar com a cabeça e ter uma autoconfiança, né? Uma coisa que ele, na época dele, achava que ele precisava ter estudado, e realmente precisava, porque existem coisas que até estudando você não entende, né? Sim. Então você imagina. Então não me comparo com o jeito que ele... São outras épocas também, né? É muito diferente. Hoje a gente tem advogado para tudo. Isso é ótimo. E me conta assim, na sua infância, os seus planos eram assim, um dia eu vou trabalhar aqui? Ou você pensava, não sei, também quero ser veterinária, sei lá, o que você imaginava? Jamais. Eu nasci para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não sei se você acredita em sexto sentido, em intuição. Eu sou muito intuitiva, muito. Eu sempre soube que um dia eu ia estar aqui conversando com você, por exemplo, dando essa entrevista. Sempre soube. Então, todas as vezes que o meu pai estava aqui neste lugar, eu estava sentada do lado, no bastidor, escutando o que ele estava falando. Porque eu precisava aprender o máximo que eu pudesse daquele homem, visionário, inteligentíssimo, que ele realmente era um gênio no que ele fazia, para poder dar continuidade a tudo isso do meu jeito, com o DNA dele, mas do meu jeito. Ele parecia também ser muito cativante, né? Sedutor, era isso mesmo? Oxe, o meu pai exalava amor, doçura, apesar dele ter aquele 1,90 m, aquelas mãos gigantescas, ele era uma moça, ele era muito carinhoso, ele não via maldade em muita coisa, não via maldade nas pessoas, ajudava todo mundo, era um cara que queria sempre a evolução de tudo, de todos, né? Ele não faz falta para mim só, ele faz falta para a humanidade, porque o mundo precisa de pessoas como o Marcos Bass, de mais pessoas como ele, entendeu? Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que acaba de completar 55 anos. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Crianza, de uma vinícola que eu já tive o prazer de visitar, a Marquesa de Tomares, na Rioja, na Espanha. Para ser classificado como Crianza, um vinho tinto precisa amadurecer por no mínimo 24 meses. Este aqui, um blend de uvas Tempranillo e Graciano, passa 12 meses em barricas de carvalho francês e americano e mais 12 meses em garrafa antes de ser vendido. Com corpo médio e boa acidez, o Crianza da Marquesa de Tomares está à venda tanto no site da Casa Flora quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Bom, vou tomar esse vinho então agora para dar uma descontraída. Vamos tomar um vinhozinho. Você provar, por favor.
Opa! Primeiro, sua opinião. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Brindar, né? Saúde. Saúde. Qual o papel do vinho na sua vida? Eu vou ser muitíssimo sincera com você, Dani. Muitíssimo sincera. Eu não gosto de mentira. Eu não sou grande apreciadora de bebida alcoólica. Não sei nem pontuar o que sim e o que não. Gosto muito de um vinho para acompanhar a carne, mas não é sempre. Mesmo porque eu pedalo muito. Tem a ver com o seu estilo de vida, que é super ativo também. Eu sou ciclista, né? E eu gosto muito desse esporte, me dedico muito a esse esporte, assim como eu me dedico ao churrasco e à carne. Então, quer dizer, tem um peso e uma medida aí bem grande. Mas eu, claro, não dispenso um bom vinho em momentos especiais. O vinho e a carne, como é que você vê esse casamento, assim? Maravilhoso. O público, como é que é? Maravilhoso. Vinho, carne e caipirinha, carne e cerveja. Pronto, vinho, carne. Mas isso sempre foi assim, porque imagino que assim, teve uma época que era muito mais caipirinha, era a bebida das casas de carne, né? Olha, eu acho que com o passar dos anos houve um refinamento natural, né, um aculturamento, como meu pai dizia, das pessoas com relação a todo tipo de alimento e de bebida também. Então o vinho cresceu nesse meio tempo, né? Assim como as outras bebidas. Mas o vinho cresceu muito, principalmente a Argentina, aqui a Chile, esses vinhos aqui no Brasil, eles tiveram um trabalho muito bom, foi feito um trabalho muito bom e as pessoas entenderam que realmente era um custo-benefício maravilhoso e que o vinho para tomar com carne ficou essencial, né? Então houve sim um refinamento das pessoas com relação à bebida. Aproveitando, nós tivemos o privilégio de fazer um vinho Marcos Bassi com a Catena. A vinícola Catena veio para o Brasil, a Silvina, e eles vieram e fizeram o rótulo Catena, Malbec, Marcos Bassi. Malbec, Marcos Bassi. A gente vai fazer um festival a partir de agosto. A carne mudou muito, né? Quer dizer, a carne no Brasil, assim, é incomparável, assim, né? Eu acho que todo mundo tem uma memória daquele churrasco, você mordia do Nelore. Enfim, aí você tinha que cuspir, porque você virava um bolo e... Não, peraí, deixa eu corrigir, que na época então, o Nelore não era bacana. Hoje em dia, pelo amor de Deus, é uma raça excepcional. Aliás, você tem essa memória daquele churrasco que você comia com a carne? Que, gente... Claro. Foi quando veio a maturação. Foi quando meu pai veio com essa história da maturação, que hoje em dia matura-se, mas não tanto quanto era nos anos 80, né? Então... hoje em dia a genética bovina, meu Deus do céu. E aí assim, o vinho foi caminhando também nesse passo de evolução, né? Ele veio junto com o aculturamento das pessoas, como eu te falei, né? O gosto, a vontade do novo, né? Foi aguçando mais. E seu pai era um apreciador de vinhos? Como é que era a bebida com ele? O meu pai também não bebia. Olha só. Era como eu. São parecidos em todos os aspectos. Ele gostava, claro, de um bom vinho, mas precisava ter uma data especial para que a gente abrisse um maravilhoso rótulo. E como é que é a saída de vinho aqui na sua casa? Graças a Deus é maravilhosa, não é como eu. As pessoas consomem bastante, principalmente o argentino e o chileno. Como é que você descreve o seu temperamento? Meu temperamento... eu sou muito... Aí fica complicado eu dizer, né? Eu sou firme. Firme. Eu tenho uma personalidade forte. Eu acho que sim, eu tenho uma personalidade forte. Eu quero. Eu quero. Sim. Aí... E como é que você acha que as pessoas te enxergam? Boa pergunta. Eu acho que... Não sei te responder como as pessoas me enxergam. Talvez depois dessa nossa conversa as pessoas vão escrever embaixo como elas me enxergam. Então como é que você se enxerga? Eu me enxergo uma menina mulher. Uma menina mulher.
Uma menina mulher. O que significa isso? Uma menina mulher? Engraçado, eu nunca quis ter filhos, nunca. Desde que eu nasci, eu sempre tive esse pensamento, eu não quero ter filhos e eu não quero me casar. Louco, né? E eu me casei, fui casada há 12 anos com um homem maravilhoso, deu certo durante 12 anos, mas chegou um momento que nós não acompanhávamos mais o mesmo pensamento, e aí me divorciei. Mas filhos eu nunca realmente quis ter, por quê? Porque eu quero trabalhar, eu quero muito fazer, eu gosto de desafios, e para eu cumprir todos esses desafios, tanto no esporte quanto no meu trabalho, eu não tenho tempo para me dedicar a outra pessoa, que no caso seria uma criança, né? E que precisa de 100% do seu tempo, porque não adianta você ter um filho ou ter uma responsabilidade parecida e não se dedicar. Então eu queria me dedicar sempre a isso tudo que eu venho fazendo. Eu sempre soube disso, né? Então eu sou uma menina, porque eu parei na parte de ser filha. A posição, né? Eu sou filha ainda, eu não tive filhos, né? Então, e ao mesmo tempo, eu dou risada, eu tenho humor, eu dou risada de coisas bobas, não gosto de nada muito engessado, né? Gosto de brincar, gosto de farrear, mas mulher dura, firme. Sim. Seu pai hoje estaria com 77 anos, é isso? É. Ele faleceu com 58, né? Não, 64. 64. Ele faleceu com 64. Ele teria 77. Você está com 51, né? São idades, enfim, tem um bom caminho até chegar à idade que você tinha, mas como é que é você comparar você adulta e ele adulta? Você faz esse exercício? O meu pai com 51 anos de idade era velho. Era um senhor. Eu pedalo 80 km por dia, todo dia. Não é mentira, gente, juro que não é mentira. Quem quiser que me acompanhar no Instagram, eu pedalo 80 km todo dia, acho que eu tenho essa disposição, entendeu? E aqui também, poxa, fazer tudo o que eu faço. Esse tipo de vida absolutamente saudável, isso tem um pouco a ver com a escolha do seu pai que não era saudável? Ah, sem dúvida. Foi uma coisa assim, comigo não vai ser assim. Eu sempre fui atleta de alguma coisa, eu sempre fiz esporte a minha vida inteira. O meu pai, inclusive, era um grande incentivador de tudo isso. O meu tio, o irmão dele, o Cláudio Guardabassi, é um pioneiro em mergulho, caça submarina, o proprietário da Claumar até hoje. Um grande atleta, está com 80 e alguns anos, você olha, ele é um menino ainda. Então, a minha família sempre teve esse histórico de pessoas atletas. Meu pai não era, mas ele me incentivava muito. E quando tudo isso aconteceu, aí que eu falei, não, eu estou no caminho certo quanto a isso, né? E nunca mais parei e não vou parar até o último dia da minha vida. Você consegue aproveitar o seu restaurante? Tem muito dono de restaurante que... Não consegue? Não, para mim tá tudo errado, para mim tá tudo do jeito que não é para ser, nunca tá bom, não consigo aproveitar. Às vezes a minha mãe fala assim para mim, filha, vai pedalar, dá um tempo, vai para lá. Porque é claro, a gente tá sempre na busca do 100%, sempre na busca do melhorar, e mesmo que as outras pessoas falem, não, tá maravilhoso, isso é ótimo, não tem que mudar nada, você nunca acha, você enxerga sempre alguma coisa para melhorar, né? Então... Mas assim, te encontrar aqui jantando com amigas, isso vai acontecer? Você... Raríssimo. Essa semana eu almocei com umas amigas minhas, de colégio, do ginásio, porque eu tava com muitas saudades delas, mas muita, e calhou da gente conseguir bater a agenda. Primeiro que você não consegue bater agenda com ninguém. Segundo que eu jamais vou tirar lugar de cliente no restaurante. Se tiver fila de 3 horas para sentar, você pode ter certeza que eu vou ser a última a sentar. O que já deu briga na minha família, inclusive, né? Não, mas você é dona do restaurante. Justamente por isso. Você é a última a sentar. O lugar é sempre do cliente. O que você mais gosta desse meio que você trabalha? A constante evolução de tudo.
de tudo ao redor, tanto da carne, da genética, do jeito, do mercado no geral, do restaurante no geral, da mídia no geral, de tudo. É muito dinâmico e é desafiador. E do que você menos gosta desse meio? Eu menos gosto de ter que lidar com pessoas que estão aqui só para receber no final do mês. Só porque precisam trabalhar para se manter. Isso é a maior dificuldade que eu acho que não só eu, como qualquer proprietário de restaurante ou de qualquer outro comércio tem. É a pessoa que trabalha com você só para receber aquele salário no final do mês, porque ela precisa trabalhar, não porque ela gosta do que ela está fazendo, o que hoje é super comum. Né? Infelizmente, hoje isso é super comum, a pessoa precisa trabalhar com alguma coisa, né? E aí ela acaba preenchendo uma vaga que está à disposição, né? Isso é super comum, mas é muito triste a pessoa não estar aproveitando, querendo crescer e gostando daquilo que ela está fazendo. Então, lidar com esse profissional que está aqui só para receber no final do mês é muito duro. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir bem. E falar, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Eu consegui entregar o meu melhor do jeito que eu acho que eu deveria ter feito. E dormir. Não é ficar milionária, não é ser famosa, não é nada disso. É eu poder entregar o meu melhor da forma mais honesta possível e dormir em paz. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Esse restaurante tem o nome do seu pai, o que faz com que os clientes cheguem com uma expectativa muito alta, né? Assim, como é que você lida para que isso não vire uma armadilha, né? Porque essa expectativa as pessoas podem talvez, assim, aí por conta disso não relevar nem um qualquer errinho e já fazer, mas era o restaurante do passe, isso aqui, o garçom fez isso, aquilo. Como é que você faz e como é que você faz para garantir que também o atendimento, pelo menos, cumpra essa expectativa? Você nunca pode se iludir com os números do final do mês, né? Tipo, nossa, a casa teve espera todos os dias da semana. Você não pode se iludir com isso de maneira alguma, né? Você tem sempre que estar de olho. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que você vê as pessoas reclamando ou elogiando por elas, isso é muitíssimo válido, ou até mesmo para o que o cliente fala para o seu garçom. Né? Então, o primeiro cuidado é esse, é escutar a crítica. É claro que existem críticas que são daquelas pessoas que não estão contentes com a vida dela, né? Que isso existe e muito. Sim, transferir a frustração de vida numa reclamação inócua, isso existe muito. Mas você precisa estar atento a todas, né? E ir aonde foi apontado e ver o que você vai melhorar ou até mesmo mudar. Isso é uma coisa. A outra é você ter reuniões semanais com a sua equipe, tanto da retaguarda quanto a do salão, para que você tenha um bate-papo, não são reuniões, são bate-papos, para você entender qual que é a dificuldade daquela pessoa, né, daquela equipe, e que a gente possa melhorar, em todos os sentidos. Com a bandeja, com a passagem, com a toalha que não chegou legal, com um comentário de algum cliente, e a retaguarda a mesma coisa. Né? Você tem sempre que estar atento a todas as pontuações. Tem uma grande comparação que meu pai falava, que era, quem é que entende mais do banheiro? É a faxineira ou é você? Faxineira, óbvio. Você tem que conversar com quem está ali, né? No lugar. E assim a gente vai indo, sempre atento. Então, você não pode se iludir com os números, bons números no final do mês. Tem que estar sempre em cima.